Olá, está começando o programa Vida em Família. Que alegria receber você aqui na TV Evangelizar. E se você está assistindo esse programa pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, já compartilha com seus amigos e com a família. Porque o programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que aflige os corações das mães. Como equilibrar o papel de trabalhar fora de casa, ser uma profissional, e o papel de esposa e mãe. É possível? Para isso eu convidei a Pâmela Assunção, que é empresária, mãe de 2 meninas lindas e casada. Ela, com a sua história, vai te ajudar a entender que muitas vezes precisa ordenar as prioridades, porque elas podem estar desordenadas. Eu tenho certeza que talvez essa é a sua realidade, sabe por quê? O número de mulheres que precisam enfrentar 2 jornadas, trabalhar fora e depois trabalhar dentro de casa, cuidando do marido e dos filhos, só cresce a cada ano. Porque muitas vezes o homem precisa mesmo contar com a ajuda da esposa para pagar os boletos. É sobre isso que nós vamos juntas refletir aqui a Vida em Família. A realidade é, quando você tem um trabalho, um emprego para você poder ali dar resultados, bater metas, você precisa se comprometer, você precisa estar bem, se apresentar bem e ali garantir o seu emprego, não é mesmo? Por que ao entrar dentro de casa e se deparar com a rotina da família, comida para preparar, marido para cuidar, filho para educar, fraldas para trocar, aquela mesma disposição, ânimo, alegria parece sumir, parece que se torna um fardo, como um trabalho escravo, onde é injusto com você. Por que será que é dessa maneira que a maioria das mulheres pensam ao abrir a porta de casa e se deparar com mãe, mãe, mãe? O que talvez você não sabe é que na década de 40 e 50, ativistas feministas fizeram uma campanha anti-maternidade. Elas se levantaram e ali, de maneira assim, minuciosa, foi feita uma engenharia contra a vida matrimonial e a maternidade. Uma das ativistas declarou o seguinte: o fato de você cuidar de filhos é tão perigoso para a saúde mental da mulher quanto viver em um campo de concentração nazista. Criar filhos é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Conceber, formar, parir, criar e educar uma alma humana, para elas, é só mais um trabalho. E, aliás, um trabalho escravo, um trabalho injusto. Só que pensa agora comigo, se por um lado a coisa certa é, você precisa sim cuidar do seu trabalho, da sua carreira profissional e tudo mais, e tudo aquilo que você vai conquistar, né, até mesmo fazer a empresa crescer, um dia vai acabar, um dia vai passar, vai virar tudo pó quando você morrer. Você é substituível no seu trabalho. Agora, o filho que você deu à luz, ele nunca vai acabar, porque ele tem uma alma imortal. E essa alma imortal pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alma que é a imagem e semelhança de Deus. Qual o trabalho mais importante? Algo que você se desgasta, se consome, se doa por inteiro e dá o melhor de si. Mas opa, vai ter um término, vai acabar. E talvez nem vão lembrar do seu nome. Ou a alma que terá 3 destinos para ir. Isso, a alma do seu filho. Céu, inferno ou purgatório. E quem vai prestar conta dessa alma é você, mãe. O programa de hoje quer te ajudar a você colocar cada coisa no seu devido lugar. Todos os papéis são importantes, mas às vezes você precisa ordenar as suas prioridades. E por isso eu quero convidar você a peregrinar comigo, o meu esposo, o Padre Lucas, numa peregrinação nos santuários marianos, uma forma de você reacender a sua fé. Nessa peregrinação você vai ter um encontro com Deus, um encontro profundo, pelas mãos de Nossa Senhora. Maria é aquela que nos conduz ao seu Filho Jesus. Por isso, a nossa peregrinação começará nos santuários marianos. Porém, ela se encerrará com adoração e Santa Missa no Sagrado Coração de Jesus,
Padre Lucas vai conduzir este momento lá no Sacré-Cœur, em Paris. Junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, nós vamos também conhecer os pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. E em Lisieux, visitaremos a Basílica de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Carmelo, e onde ela passou os principais momentos de sua vida. Em Lourdes, vamos conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e a Fonte Milagrosa. Já em Portugal, visitaremos locais relacionados a aparições de Nossa Senhora em Fátima e participaremos da procissão das velas. Além de tudo isso, vamos ter missa diária com o Padre Lucas. E se você quiser se confessar durante a peregrinação, o Padre Lucas também estará à disposição. Será um encontro com Deus, consigo mesmo, com a cultura europeia e com a nossa fé católica. Você vai descansar a alma, a mente, o seu corpo, porque nós escolhemos os melhores hotéis, categorias 4 e 5 estrelas e os melhores restaurantes para que a peregrinação seja um verdadeiro descanso. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, nos faz aprofundar na nossa fé católica. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Entre em contato conosco, fale com a Peregrina Brasil e eu tenho certeza que o seu sonho pode se tornar realidade. E sabe outra maneira de você se aprofundar na sua fé católica? É lendo o meu livro que eu escrevi junto com meu esposo, Do Namoro ao Altar. Nesse livro tem uns 3 capítulos só sobre o feminismo, sobre o seu papel de esposa, de mãe, de mulher. E o meu esposo, ele escreve sobre a crise da masculinidade. É isso mesmo. Os homens também precisam ler para aprender qual é o seu papel como esposo, qual é o seu papel como pai dentro de uma casa. Ah, mas Fernanda, eu só estou namorando, então é um dever, porque se você estuda enquanto namora, você já vai poupar muito sofrimento quando você se casar. Adquire já, basta você entrar no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, pode me seguir lá, hein, que eu vou te ajudar muito com o meu conteúdo. Fernanda Zapparoli tem um link no meu perfil, você clica nele e você vai encontrar o livro Do Namoro ao Altar. O programa de hoje só está começando, eu espero por você e eu tenho certeza que esse programa vai te marcar. Nós vamos para um breve intervalo e eu receberei a minha convidada Pâmela Assunção para nós conversarmos sobre como conciliar a carreira profissional e a vida familiar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta no Vida em Família, falando sobre um assunto muito importante que aflige os corações das mães. Como conciliar a carreira profissional, o ser esposa e o ser mãe. Para isso eu convidei a minha amiga pessoal, que é empresária, dona do melhor salão de Jaraguá do Sul, gente, chamado Nesita. Se você é de Jaraguá e região, vá até lá, é onde eu vou. Pâmela Assunção, que é casada há 13 anos, mãe de 2 filhas lindas e ela é empresária. Chegou um momento na vida dela que ela precisou também dar uma parada e fazer aí uma ordenação, uma organização nos papéis, nas prioridades. Seja muito bem-vinda, Pâmela. Obrigada, Fê. Prazer e felicidade estar aqui contigo hoje. E olha, Pâmela, para começar, nós já vamos direto ao assunto, onde é a questão quando chega o primeiro filho, né? Então você tá lá empreendendo, fazendo a coisa acontecer, trabalhando, marido, chega em casa só descansar, maravilha. Vem o bebê. E aí passa a licença de maternidade, volta pro trabalho. Como que foi esse primeiro momento para você e como que você percebeu que você precisaria fazer malabarismo entre a empresa, o seu casamento e a sua filha que tinha recém-chegada, Maria? Então, na verdade, eu não tive licença maternidade, né? Empresária não tem, a gente não se desliga muito, assim. Então, antes da Maria chegar, já na minha gestação, meu ritmo era esse. Eu chegava às 8h30 da manhã, 9 horas e ia até tarde. Até porque salão de beleza, você tem horário para chegar e não tem horário para terminar, né? Eu não atendia, já era da parte de ADM, mas era uma demanda muito grande, já era uma equipe grande, né? E aí, quando na gestação da Maria, eu preparei uma pessoa para ficar comigo, né? Preparando ela já porque imaginava que ia ter aquela demanda. E aí aconteceu, a Maria nasceu, aquele primeiro momento ali do casal, da família se ajustando, né? Primeiro neto do meu lado, então todo mundo, aquela expectativa, todo mundo feliz, a família me ajudando.
E aí, quando a Maria tinha uns 2 meses, uma das recepcionistas, que nós temos 2, pediu demissão. E eu me lembro, assim, que era uma terça de manhã, me lembro até hoje do WhatsApp dela, falando aquilo pra mim. E eu falava assim, eu não acredito que eu vou ter que voltar antes, porque eu trabalhava em home office, né? E eu vou ter que voltar antes, vou ter que contratar, vou ter que fazer isso, né? É a minha obrigação, é meu papel, né? E aí eu voltei com 2 meses, ficava de manhã com a Maria e à tarde ia para o salão. E fui com a Maria, um berço portátil no meu escritório, amamentando e atendendo o cliente, fornecedor, a equipe, né? E assim foi indo. Então, quando a Maria tinha uns 6 meses, aí ela ia à tarde com a minha mãe. E foi toda aquela adaptação, aí chega a introdução alimentar, aí a gente quer fazer tudo aquilo, preparar para o filho com todo amor e carinho, aí aquela mudança de rotina também de novo, e foi até 1 ano e meio a Maria assim, daí ela entrou na escola, que eu deixava ela 10h30 da manhã, e aí eu buscava ela às 6 horas. E aí foi até uns quase 3 anos da Maria, uma saga, assim, dentro de mim, uma angústia, porque eu estava na empresa querendo estar com a Maria, eu estava com a Maria querendo estar na empresa. Né? Para mim, eu ainda não tinha essa clareza desses papéis diferentes que eu atuava, e o meu perfil é muito de querer executar as coisas, aquele perfil de liderança, de fazer acontecer, de também um pouco centralizadora. E quando a gente tem um filho, a gente tem que se despedir um pouco daquela mulher, né? Que nós não vamos mais ser aquela mulher. Né? Eu era uma outra Pamela e eu não enxergava isso ainda. Então, até a Helena nascer, foi assim, esse período de muita angústia de tentar fazer vários ajustes. O Rodri, ele é muito parceiro, né? Rodrigo, meu esposo, ele é muito atento a mim e as meninas, e a gente ficava fazendo vários ajustes, assim. Mas dentro de mim, como eu não estava ordenada, eu não conseguia, para mim ainda não estava bom. Então, até esses 3 primeiros anos foi mais ou menos, né, nessa angústia, assim. E Pamela, é interessante que muitas mulheres que estão agora em casa, talvez você está assistindo esse programa e você sente essa angústia, você se identifica com esse sentimento de estar sendo segmentada, no sentido assim, você está no trabalho, mas queria estar em casa, queria estar no trabalho, e as coisas não estão trabalhando em comum, né, acordo dentro de você. Quando que você percebeu que isso estava gerando um problema, pode ser até na sua vida matrimonial, porque você estava se dividindo entre a carreira e a primeira filha, a Maria, e você, como que isso mudou? Ao invés de você ver como um fardo, né, aquela situação, passou a ser um campo de possibilidades para você. Sim, eu me sentia bem injustiçada, assim, né? Eu comigo mesma, porque por mais que o Rodrigo era super parceiro, eu ficava pensando, mas por que eu que tenho que ficar pensando em pediatra, em marcar o pediatra, levar no pediatra? Pensar na vacina, levar na vacina, comprar roupa quando cresce, não tem mais roupa. Tudo era eu, pra mim era tudo... Por que tudo eu? E eu tenho um negócio, eu falava assim pra ele, né? Coitado, né? Ele ficava assim, mas o que eu posso fazer? Mas nem eu não conseguia dizer pra ele, né? Então, em 2019, eu busquei uma formação em coach, né? Como gestora, pensando no meu papel como empresária, né? Era uma formação que eu queria muito fazer, e lá foram 8 dias de uma imersão intensa de autoconhecimento, e nós tivemos um módulo sobre os papéis que nós atuamos na nossa vida. E lá, pra mim, foi assim, meu Deus, estou fazendo tudo errado. E eu saí de lá naquele final de semana com um plano de ação para minha vida. Então, o que eu fiz naquele momento, né? Com aquela técnica que até quem está nos assistindo pode fazer isso, né? Como fazer isso? É listar os papéis que você atua. Então, eu saí de lá com o papel de esposa, de mãe, de filha, de irmã, de amiga, de empresária. E cada papel desse, cada nome, eu defini o meu propósito neles. E quando eu defini o que eu queria entregar para essas pessoas, nesses lugares, né? Na minha casa, eu criei um plano de ação, eu listei coisas que eu precisava fazer. Então, depois disso, eu estudei muito sobre educação infantil. Eu fiz até um curso de psicologia infantil para entender sobre o desenvolvimento da criança em todas as fases. Eu fiz até um curso de organização do método Fly para organização da casa. Eu fiz vários cursos, porque tudo isso era baseado ali nesse meu propósito. Fiz outros cursos, eu como empresária, né, que eu via, como mulher, como esposa. Eu e o Rodri, nós evoluímos muito nesses últimos 3 anos, né? A gente
no meu papel como mulher, porque eu atuava no papel dele muitas vezes. Até o carro para oficina eu levava. Tipo, era insano, né? Pra que fazer isso? E quando eu enxerguei isso, e hoje eu falo muito essa frase, marido, tu que cuida disso. Eu falo, né? Ah, isso é contigo. Né? Eu não fazia isso, eu queria achar que eu deveria dar conta de tudo. E isso foi libertador quando eu vi que eu não tinha que dar conta de tudo. E é por isso que a gente se sente muito cansada e muito esgotada. Porque a gente quer abraçar coisas que não é o nosso papel, né? E aí, eu fui nessa jornada, em 2020, na pandemia, eu recebi o teu link no YouTube, da minha cunha de Londrina, beijo, cunha, e foi um presente, porque eu acho que tu estava no segundo ou terceiro vídeo, e quando eu assisti aquilo, é Os Virtudes do Lar, né, é maravilhoso para quem não conhece. Pra quem não conhece, tá no meu canal no YouTube. São as pequenas virtudes do lar, são umas 15, né, que eu fui fazendo de cada uma. E tá lá disponível, é gratuito, é só você acessar YouTube Fernanda Zapparoli. É um grande testemunho da Fê, falando do livro, e ela testemunhando, então é muito profundo, né? E aí eu fui vendo aquilo, mas não porque eu descobri aquilo. Porque a família que eu cresci, os meus pais, eles são meu exemplo de matrimônio, de pessoas, né? É uma família com muito amor, o pilar da fé, né? Deus sempre em primeiro lugar, uma educação cheia de virtudes, uma formação de caráter muito grande nossa, né? Nós três tivemos isso pelos meus pais, mas é como se aquilo tudo, aquelas virtudes estivessem adormecidas dentro de mim. E por algum motivo eu não usava mais elas. E cada vídeo que eu assistia eu falava, é claro, é óbvio, é isso. Então, aqueles vídeos para mim foi a cereja do bolo de todos aqueles meses que eu estava me desenvolvendo, né, naqueles papéis e cada vez mais buscando viver aquilo ali foi só a cereja do bolo. Você e a Deia, né? A Deia, antes eu já estava seguindo ela uns 2 meses antes e mais feliz ainda por descobrir que vocês moravam na minha cidade, né? Então, ali foi esse ano, ali foi a grande virada de chave. E quando, primeiramente, deixa eu agradecer, né, gente? Foi a partir daí que nós nos tornamos amigas. Entrei na comunidade, daí a Fê lançou a comunidade Mulher Virtuosa, entrei e lá aprendi muito mais. Aulas com a Renata Rossi, nutricionista, planejamento alimentar, nossa, muita coisa eu aprendi na comunidade que só potencializou aquilo ali que eu queria muito e que hoje a gente ainda ajusta, né, Fê? É uma coisa que eu continuo ajustando, porque eu não sou robô, minha família não é robô, as pessoas não são programadas. Sim. Então as coisas precisam ir tendo ajustes também. Obrigada, Pam, pelo seu carinho. Viu? Foi a partir daí que a gente se tornou de fato amigas, a gente foi se conhecendo e a gente mora na mesma cidade. Quero dizer para você que não conhece a comunidade Fernanda Zapparoli, ela tem 7 mentoras. Sou eu a formadora, a idealizadora, e tem uma nutricionista, tem uma psicóloga, uma sexóloga, uma teóloga e tem uma gestora que trabalha com a consultoria de imagem, beleza. Por quê? Porque a gente forma a mulher como integral, a mulher como um todo. E a gente vai ajudar você a redescobrir muitas vezes o seu lado feminino, o seu papel de esposa, de mãe, mas não só para você que é mãe, você também que é solteira, né? O link está também no meu perfil, entra lá no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, você também pode ser minha aluna, eu tenho certeza que as 100 aulas que já tem lá vão te ajudar muito. Pamela, você fez então esse processo, é isso, é como que reacender aquilo que já estava dentro de você. Por isso é tão importante, mães, colocar a semente da fé, né, a semente dos valores, da moral dentro dos nossos filhos. Em algum momento da vida deles, isso vai reacender. E aí, a partir dali, o que mudou? Aquela desorganização, né, aquela angústia. E aí veio a Helena, uma segunda filha, a empresa vai aumentando. Como que você se vê hoje? Como empresária, como esposa e como mãe? A partir de todas essas mudanças, eu também comecei a compartilhar no Instagram essas minhas vivências, essas minhas experiências, tudo isso que a gente foi testando, ajustando e que estava funcionando, né? E tem uma frase que eu falo muito no meu Instagram para as mulheres que me seguem, que é baseado naquela passagem de seja o sal da terra, seja mulher, você mulher, o sal da sua casa, né? Tempere a sua casa com o que você tem de melhor dentro de você. Só que a gente só consegue temperar isso se nós temos muitas coisas boas dentro de nós. E para colocar essas coisas boas dentro de nós é a conexão com Deus, né? Uma espiritualidade, começar o dia rezando, pedindo para que a gente possa ser aquela mulher que a gente deseja. Então eu
consegui ordenar essas coisas que precisavam na minha vida pessoal, com a minha família, nesses papéis, e hoje eu me sinto realizada, né? Então, a importância também de demonstrar esse de dentro para fora, né? Para quem a gente ama, se acordar, se arrumar o cabelo, escovar o dente, fazer o planejamento. Eu digo que o segredo para a mulher, para conseguir administrar todos esses papéis, é o planejamento, é você se antecipar nas coisas, né? O planejamento da casa, porque nós somos insubstituíveis na administração do nosso lar, no papel como esposa, como mãe. Não que nós devemos fazer tudo, mas sim delegar, né? A família participa das atividades, então eu criei o cronograma de organização e limpeza da casa, né? Eu tenho a Zélia, que a gente compartilha uma vez por semana, e a família, né? Eu e o Rodrigo, a gente se organiza, e a gente já está introduzindo isso com as meninas também. A nossa saúde, né? Eu passei a cuidar mais de mim, fazer mais check-ups, voltei a fazer exercícios. Então, eu e o Rodrigo, a gente começou a ter mais cuidados de momentos só nosso também, só nós dois, né, de sair para jantar só nós dois, ou mesmo que elas dormem mais cedo, a gente ter aquele momento, não cada um vai fazer uma coisa, ou ficar no celular, ou ler, ou estudar por conta, mas sim ter aquele momento nosso, né? Isso foi várias coisas que a gente foi ajustando como casal, e nós fortalecemos a nossa família, e isso foi muito importante, como casal e nós quatro. Tá vendo que é possível você ordenar, ou seja, existe uma prioridade, Deus em primeiro lugar. Como está a sua vida de oração, sua intimidade com Deus? Você é uma mulher que reza? Rezar, de conversar com Deus, né? Oração é diálogo, é conversar, falar da sua realidade no seu trabalho, na sua vida matrimonial, com seus filhos. Depois, o esposo está acima dos filhos, mulher. Ai, Fernanda, não fala isso. É verdade, porque um dia os seus filhos vão embora e quem vai ficar é o seu marido. E mesmo que você não consiga sentir, essa é a realidade e a doutrina da Igreja Católica. E quanto mais fortalecida você estiver com seu marido, a sua família, a sua filha, o seu filho vão ser beneficiados. E depois os filhos. Os filhos em terceiro lugar, Deus, marido, filhos. O cuidado, o carinho, a formação, a correção, como a gente já viu aqui no programa, temas que nós ensinamos como você deve corrigir seu filho, e aí vem seu trabalho, que é importante, mas ele não pode estar em primeiro lugar na sua vida, porque senão todos esses outros papéis que são insubstituíveis vão deixar a desejar. Assuma o seu papel de esposa, de mãe profissional, e você vai perceber que cada coisa no seu lugar vai te dar ainda mais respaldo para você ser uma mulher realizada e feliz. Pamela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Eu tenho certeza que vai inspirar. Sigam a Pamela no Instagram, tá aqui no nosso GC, para você se inspirar também na vida dela e na família dela. E eu quero dizer para você o seguinte, você que está acompanhando esse programa pelo YouTube, né, o TV Evangelizar Oficial, compartilhe com seus amigos e familiares, porque ele vai ajudar outras pessoas. No programa da semana que vem, tema é polêmica, hein? Chama o maridão para assistir porque vai ser sobre sexo no casamento. Com o Dr. Felipe Duarte, tenho certeza que vai, abalar aí as emoções na sua vida familiar. Até lá, é o Vida em Família ficando por aqui.